1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Boa noite, Henry. Tudo bem, João? Ótimo. Melhor Então tá certo. agora. Que bom, que bom. Muito bom você ter me convidado. Gosto muito de falar sobre o Espiritismo. Isso é muito bom. Sim. Estudar a doutrina espírita é uma coisa que cada dia você está aprendendo mais. Isso. E conhecendo mais alguma coisa que você deixou passar despercebido. Exatamente. Exatamente. Esse é o objetivo do estudo. Porque com Isso. vários focos, você tem várias observações, você vai aprendendo com os outros. Porque você não pode ficar preso só na sua interpretação. É até perigoso isso. Sem dúvida. Então, boa noite a todos. Hoje, mais uma segunda-feira, abrimos a sala virtual do Centro Espírita Zildo da Gama e teremos como convidado o Ernesto, um estudante que eu tenho um carinho enorme pelos estudos que ele apresenta. Assim, desejo uma boa noite a todos e é uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zildo da Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores e benfeitores e educadores que nos inspire e nos sustente na caminhada. Que possamos colher neste momento de reflexão que o companheiro R trará como tema sofrimento. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faz hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja. Assim seja. A sala é sua, meu querido. Tá? Obrigado, João. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a casa, em nome do Joano. É com muita felicidade que eu estou aqui para que a gente converse sobre o nosso querido Espiritismo. Esse assunto aborda uma coisa muito importante nos dias atuais. Nos dias atuais. Por que sofremos? De onde vem esse sofrimento? Será que esse sofrimento é Deus que está me castigando? Como a igreja fala, eu errei, eu não fiz e não segui os seus mandamentos. Por isso eu pequei e agora eu vou ser castigado. Será que é por conta das coisas que eu fiz no passado? Será que eu fiz coisas erradas no passado e agora eu vou pagar, abra uma aspa muito grande, o que eu estou fazendo hoje? Vamos pensar e refletir. Quando nós olhamos o Livro dos Espíritos, existe uma parte que é sobre sofrimentos dos espíritos. E lá na 254, é muito importante que fala que, quando Kardec pergunta se os espíritos precisam descansar, alguma coisa desse tipo, a resposta é não, porque os espíritos não possuem órgãos. Por isso, não precisam descansar.
Com essa pergunta, Kardec fica mais intrigado e vai fazendo perguntas. Na 255 ele pergunta: e se o espírito não precisa descansar, como é o sofrimento do espírito? E aí vem a grande resposta. O sofrimento é moral. Então a gente tem que entender que nós, almas, ou seja, espíritos encarnados, nós sofremos 2 tipos de sofrimento. O físico, que é devido ao corpo, e o moral, que é o sofrimento do espírito. Então o espírito sofre moralmente. Não tem sofrimento físico. Mas Kardec, não satisfeito com isso, ele continua perguntando no Livro dos Espíritos. E na 257, que foi incluída na segunda edição de O Livro dos Espíritos, porque a primeira edição de 57 não tinha, e Kardec, na Revista Espírita de 58, num artigo sensacional, Ensaio das Sensações e Sofrimento dos Espíritos, ele pega esse texto e coloca quase na íntegra no Livro dos Espíritos, da questão 257, que não tem pergunta. E lá ele explica, os Espíritos nos explicam como é o sofrimento. Nós somos espíritos. E o nosso sofrimento é moral acima de tudo. Quando encarnamos, passamos por problemas físicos e, através do corpo, podemos ter sofrimentos morais, físicos. Mas a grande questão é: por que sofremos? Por que existem pessoas que têm tanta coisa e aí vem aquela história: eu sofro porque eu sou pobre. Tem rico que se mata. Então, hoje em dia, está a grande procura de todos, a felicidade. O que é a felicidade? Caminhando mais dentro do Livro dos Espíritos, Kardec chega uma hora que mostra, na 895, da 883 até a 895, explicando para nós que a imperfeição é o motivo e a causa do sofrimento do espírito, do sofrimento moral. E a maior de todas as imperfeições, a maior de todas elas, a que dá origem a tudo, dá origem ao egoísmo, a vaidade, o orgulho, é o interesse pessoal. O interesse pessoal, é a maior causa do nosso sofrimento. Não é Deus que faz a gente sofrer, não são coisas passadas que nós fizemos que fazem nós sofrermos. A causa do nosso sofrimento são nossas imperfeições. E a causa de nossa felicidade são as perfeições. Então, o espírito, através de várias e várias reencarnações, ele entra no corpo físico e vai enfrentar as dificuldades causadas pela matéria. E é justamente aí onde ele aprende. Então, reencarnar não é castigo. Reencarnar é uma oportunidade e um grande aprendizagem que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá. A justiça divina está aí, em permitir que o espírito volte quantas vezes forem necessárias para se corrigir, tendo uma caminhada autônoma, independente de tudo, somente dele próprio. O espírito só precisa dele, da sua própria consciência, para chegar na felicidade do espírito puro e passar por todas as escalas da escala espírita. Portanto, para que nós alcançamos a felicidade, nós temos que combater nossas imperfeições e criar as perfeições. Mas como é que a gente faz isso? Aí Kardec, na 919, chega para Santo Agostinho, faz uma pergunta maravilhosa e Santo Agostinho responde. Que pergunta é essa? Qual o mais prático da gente atingir a felicidade e nos livrarmos do mal? Mais ou menos assim. E a resposta é simples. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo. Então comece por aí. E ninguém faz isso. Ninguém olha para o espelho e fala: eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou egoísta.
é o ponto do nosso sofrimento, nossas imperfeições. E eu vou dar um exemplo bem claro para vocês entenderem, para a gente partir e se aprofundar mais ainda, porque é no livro Céu e Inferno que Kardec faz uma amplitude e um desenvolvimento teórico muito maior sobre isso, ok? Então, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo para todos vocês entenderem. Se eu pegar uma pessoa que tem perfeito, tem toda a mão, a visão, é perfeito, está encarnado, o espírito está encarnado. Só que esse espírito tem uma imperfeição, que é a vaidade. Tem um outro espírito, irmão dele, que convive com ele, que é, digamos assim, mais avançado e não tem essa imperfeição. Foi uma das que ele conseguiu. Em vez de ser vaidoso, ele tem uma certa humildade. E os dois vão num carro, vão a uma festa, vão viajar. De repente, esse carro bate, acontece um acidente, eles são socorridos, mas os dois perdem o braço direito. Quem que vai sofrer? O sofrimento físico será o mesmo para os dois. Perder um braço, vai sofrer, o corpo vai sofrer dores físicas, vai sofrer muitas coisas. E o sofrimento moral? Aquele que é vaidoso não vai aceitar. Vai ficar pensando, por que isso aconteceu comigo? Aí vem o orgulho. Eu não merecia. Deus me castiga. Já aquele que é humilde, aceita, resignado e parte para se adaptar. Não vai sofrer moralmente. Então a gente percebe que o sofrimento do espírito, nosso sofrimento, o pior sofrimento, é justamente o moral. Porque eu, quando eu estou com uma dor de cabeça, o meu corpo está com dor de cabeça, digamos assim, melhor ainda, eu posso tomar um comprimido e isso passa. E se eu não tomar um comprimido? Comprimido cura a vaidade? Não. Comprimido cura orgulho? Também não. Então, o sofrimento moral, gente, não tem remédio. Qual seria o remédio para o sofrimento moral? E aí, na 919, Santo Agostinho dá todo um manual para que você comece a praticar. Analise suas atitudes durante o dia, veja o que você fez, se você fez o bem necessário às pessoas, se você deixou de praticar o bem que deveria ter feito, se não fez o mal. Só que aí entra num conceito relativo e muito interessante, bem e mal. O que é o bem e o que é o mal? Também no Livro dos Espíritos nos ensina, logo no começo, que praticar o bem é se aproximar das leis de Deus. Onde é que estão essas leis? Leis morais do Livro dos Espíritos. Né? Lei da adoração, lei de reprodução, lei do livre-arbítrio, lei de justiça, amor e caridade, que resume quase todas elas. Então, é estudando essas leis que a gente aprende a praticar o bem. E quando nós não agimos perante essas leis, nós nos afastamos das leis de Deus, nós praticamos o mal. Acontece que existe o livre-arbítrio. Ninguém põe nada para ninguém. Na Gênese, tá? No capítulo 3, item 9, da edição de 1868, a quarta edição, está escrito de uma forma bem interessante, que tirando todos os vícios e todas as imperfeições, todos os vícios vêm do interesse pessoal, que é derivado do nosso instinto de conservação. Então, quando nós éramos princípio inteligente, o espírito com E minúsculo, que é definido por Kardec, princípio inteligente, nós éramos animais, nós tínhamos uma inteligência primitiva e agimos só por instinto. Depois de várias e várias reencarnações, como dos animais inferiores até os animais superiores,
e chegada na primeira encarnação, que Kardec chama nominal, onde Kardec chama espírito com E maiúsculo, ou seja, o espírito encarnando como homem, na Gênesis está dito, ele ganha inteligência racional. E é a partir daí que ele vai escolher. Porque através do instinto você não escolhe, você é automático. Tem fome, vai ali, mata, come, ou então vai ali. E quando você se torna homem, que Kardec chama de encarnação nominal, você vai começar a escolher. E é a partir daí que começa o problema. Se você escolhe corretamente, você vai desenvolver virtudes. Se você escolhe ou aumenta o erro, você vai desenvolver imperfeições ou vícios. Imperfeições e vícios morais são o quê? Egoísmo, orgulho, vaidade, inveja. E as virtudes são justamente o contrário. Mas qual seria a felicidade do espírito? Continua no céu e inferno esse grande debate, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Causas Atuais de Nossas Aflições, né? Se não me engano é o capítulo 5 ou 6, lá está dizendo que as causas atuais de nossas aflições são nessa reencarnação. Então tem muita gente que fica achando que está pagando coisa no passado, e isso não é espiritismo, isso é karma. O espiritismo não tem karma. Karma é um conceito da teosofia que usou o hinduísmo. A encarnação do espírito é uma oportunidade. Quando Kardec é questionado na Revista Espírita de 1864, quantas reencarnações seriam necessárias para que a gente começasse a ter o conhecimento de si mesmo? Ele falou, olha, não será na 100ª, talvez na 1000ª, que ele vai ter o conhecimento de si mesmo para começar a usar o raciocínio lógico. Então, nós temos 1000 reencarnações, uns mais, outros menos, mas no mínimo 1000, para que a gente comece a nossa caminhada em direção à felicidade. Isso nos leva a ter várias reflexões, né? Primeira delas, livro O Céu e Inferno, capítulo 8, diz o seguinte: a imperfeição é inerente à infelicidade e o sofrimento moral do espírito. A imperfeição é inerente ao sofrimento moral do espírito, que é a infelicidade. A perfeição é inerente à felicidade do espírito. Então, a inerência é uma relação de dependência. Eu não dependo de ninguém para sofrer. Se eu mato uma reencarnação, se eu for para outra reencarnação, como o karma diz, que essa pessoa que eu matei vim me matar, eu vou estar dependendo de outro, mas eu não dependo de ninguém, eu só dependo de corrigir a minha imperfeição. Então, o nosso sofrimento, ele é em função de nós trabalharmos as nossas imperfeições. Então, vocês poderiam me perguntar, o que aconteceria se eu errasse, e aqueles espíritos lá na escala espírita que são muito imperfeitos, muito maus? Existe uma lei moral, a lei do progresso. Todos iremos, uns mais rápidos, outros menos rápidos, progredir. Faz parte da lei de Deus, lei do progresso. Mesmo esses mais com maior raiva, os maus, entre aspas, que na verdade são ignorantes, né? Ignorantes no sentido de não ter o conhecimento. Todos fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento. E vamos na nossa trajetória adquirindo conhecimento. Uns vão errando mais do que outros e todos vão seguir. Aí chega um ponto que aqueles que só erram e desenvolvem imperfeições vão querer voltar, porque é natural do espírito. Como é que faz para voltar? Livro O Céu e Inferno. Nós precisamos do arrependimento sincero. Sincero. Eu tenho que reconhecer isso na erraticidade. E reconhecendo isso, ajudado pelos bons espíritos, pelo meu anjo guardião, eu vou entrar em reflexões. Não, realmente eu sou vaidoso.
eu sou egoísta, eu tenho que combater isso em mim. E aí você vem com esse arrependimento sincero. Depois você vem a expiação, que não é castigo. É um trabalho que você vai fazer para retirar isso de você, através de provas. Você vai entrar numa prova que pode ser uma expiação. E aí, o que vai acontecer? Você vai trabalhar para voltar. Se você não conseguir, você vai repetir. Até que chega uma hora que você consegue. Claro que numa encarnação não dá para você tirar todas as imperfeições. E a característica nossa, todos nós aqui somos espíritos de terceira ordem ou espíritos imperfeitos. É característica nossa sermos imperfeitos. Temos imperfeições. E aí vem aquela grande questão que os filósofos, baseado na teoria de Epicuro, diz: vocês acreditam em Deus? Isso foi 400 anos antes de Cristo. Sim, acreditamos. Quais são os atributos de Deus? Você tem vários, e um deles, fundamental, eternamente justo e bom. E aí, o Epicuro e os filósofos chegam para você e falam assim: você acredita em Deus? Sim, acredito. Mas se você acredita em Deus, você está dizendo que Deus não é justo, bom, eternamente justo e bom? Sim. Então, como é que ele permite tudo isso que está acontecendo aí na Terra, esse sofrimento todo aí? Crianças morrendo, guerras, tragédias, crimes, assassinatos. Aí ele entra num debate filosófico e diz: então, se Deus é eternamente justo e bom, ele não existe, porque ele não poderia permitir isso. E aí você, filosoficamente, você entra numa pergunta sem resposta. Quem foi que apareceu para dar essa resposta? O Espiritismo. Chega dessa mesma forma, Kardec pergunta aos espíritos, diz: não, o mal que vocês estão vendo aí são os espíritos imperfeitos que causam, não é Deus. E este planeta de provas e expiações, é natural que aconteça isso. Então, tudo está explicado, tudo está bem definido. Tá? Nós sofremos porque somos imperfeitos e temos que caminhar para isso. E como é que acontece isso? À medida que nós vamos colocando e mudando as imperfeições, e eu recomendo a vocês ler o livro Sem Fé, na segunda parte, onde Kardec traz 67 espíritos, e ele começa pelos espíritos felizes. E você vê esse depoimento desses espíritos maravilhosos, dizendo que estão felizes e que ainda falta muita coisa para acontecer. E eu citaria aqui a Condessa Paula, que muda de ordem. Você tem um espírito de terceira ordem, como a Condessa Paula, que teve uma reencarnação rica e se preparou muito para isso, porque diz que é uma das reencarnações mais perigosas que existe. E nessa reencarnação, ela conseguiu realizar e tirar todas as profissões, e era muito caridosa. E atingiu a segunda ordem. E volta e fala uma coisa maravilhosa. Porque ela fica vislumbrada com o que está vendo na segunda ordem. Quanto mais elevado o espírito, maior a visão espiritual dele. E a Condessa Paula diz: eu não vou falar o que eu estou vendo aqui, porque senão eu vou mistificar vocês. Maravilhoso isso. E a gente encontra tanto livro mediúnico no meio espírita, o espírito falando que viu isso, que viu aquilo, tudo mistificação. E nós temos esse exemplo maravilhoso da Condessa Paula. Temos também outro exemplo fantástico do Marcel, o menino do 44. Esse menino tinha 10 anos, foi abandonado, era de uma família muçulmana, foi abandonado no hospital e era atendido por médicos e enfermeiras. Muito inteligente. E essa inteligência deixava as pessoas carismáticas por ele. E o médico, depois que esse menino morre, escreve para Kardec. E diz que ficou espantado quando o menino chega para ele e diz: me dê mais remédio. Ele tinha uma deformação tão grande que as costelas apareciam, o ombro tocava no joelho. Era muito séria a deformação do menino e era degenerativa. Ele ia deformando à medida que
chegava a morrer, e morreu com 10 anos. E o médico escreve para Kardec: por que esse menino sofreu tanto? E todo mundo fica encantado com o menino. Altamente inteligente, num extremo sofrimento físico. Kardec evoca esse espírito. A primeira pergunta do evocador: o que você fez para merecer tanto sofrimento? Hoje, nós temos uma distorção terrível no meio espírita de olhar para um irmão e pensar: fulano está aleijado porque fez alguma coisa errada. Fulano está cego porque cegou outro. Fulano está com problema na cabeça porque fez mal, usou o intelecto mal. Isso não tem sentido. A resposta do espírito: na minha última reencarnação, eu vivi 93 anos. Fiz tudo o que eu precisava e tirei todas as minhas imperfeições. Aí Kardec estranha. Então, por que você está passando pelo que você passou? Porque eu recebi o direito de ter uma missão. Eu pedi uma missão, que era cuidar de crianças em sofrimento no hospital. Então, de repente, a gente vê nesse momento um espírito superior encarnando para aprender a cuidar do que é o sofrimento físico das crianças. E essa foi a missão dele. Ele saiu, disse que ia cuidar das crianças, e ele ficou cuidando dessas crianças em sofrimento nos hospitais. Ele precisou sentir para aprender isso, mas não foi porque ele fez nada errado, nem porque não. E a mensagem dele é maravilhosa, que nos mostra que a gente não pode olhar para uma pessoa, um irmão nosso, um deficiente físico, e julgar, pré-julgar, dizendo que aquele ali fez coisa errada. Porque as reencarnações, inclusive do suicida, têm atenuantes e agravantes. Não existe lei definitiva na reencarnação. Não existe lei de ação e reação na reencarnação. Não existe lei de causa e efeito. O que existe é axioma de causa e efeito. São coisas diferentes. E a pessoa confunde. E eu cito isso pelo também depoimento do senhor Felician, do livro Sem Inferno, suicida. Foi amigo de Kardec. Tinha uma vida ótima. Bom vivant. Chamava Kardec para jantar, de repente se mata. Kardec chama, evoca ele também. De início ele conversa e não apresenta a perturbação de um suicida. Kardec até estranha. Pergunta para o guia: é ele mesmo? Sim. Só que eles evocam mais tarde e ele vai dizer para Kardec que a prova dele era vencer o suicídio. Era a terceira vez que ele tentava e ele não conseguia. E lá atrás, quando ele se mata, que dá um tiro na cabeça, ele não volta com um problema na cabeça, que é outro problema também que as pessoas falam no meio espírita. Eu dou um tiro na cabeça, eu lesei o perispírito, é uma matéria muito sutil. E se eu der um tiro no corpo físico, estourar a minha cabeça do corpo físico, não vai alterar em nada o perispírito. O perispírito é indestrutível. As memórias não estão no perispírito, estão no espírito. A causa de tudo é o espírito e não o perispírito, como muita gente confunde e coloca até órgãos no perispírito. Não existe órgãos no perispírito. A única função do perispírito é conter o espírito e transmitir as sensações do corpo, como Kardec chama, um fio elétrico para o espírito. Somente. Não tem órgãos, não tem estômago, não tem coração, não tem pulmão. E isso nos leva a ter várias reflexões. Como, por exemplo, quando se fala em cirurgias mediúnicas, diz que vou operar o coração do perispírito, o pulmão do perispírito, isso não tem sentido dentro do espiritismo. O espiritualismo faz qualquer coisa, mas o espiritismo não endossa órgãos no perispírito. Então a gente percebe que o nosso sofrimento é causado por nós mesmos. Só devemos reclamar de nós mesmos e não de Deus, por exemplo. Eu sofro porque eu estou sendo castigado. E muito menos sentir-se feliz porque está sendo castigado.
Aí é masoquismo. Você tem que tentar entender por que sofre. Para mudar. E não ficar achando, não, eu vou sofrer, estou feliz porque estou sofrendo, uma atitude passiva. Para ação. E mudar isso. Se você está sofrendo, conhece a ti mesmo. Olhe para dentro de você e descubra o que te faz sofrer. E aí você vai entender e vai, a partir daí, começar a mudar. E essa mudança que tem que começar agora. Não fique esperando outra reencarnação. Comece de agora. É difícil, eu sei. Todos passamos por isso, por essa dificuldade. Todos temos imperfeições. Mas aí vem uma pergunta final, que eu sei que vocês estão com muita curiosidade em saber disso. Por que sofremos, eu já entendi. E qual vai ser a minha felicidade? O que é a felicidade para um espírito? Quando você trabalhar todas as suas imperfeições, você vai chegar na segunda ordem, espíritos superiores. Você tem ainda um pouquinho de imperfeição, mas são espíritos perfeitos. Não tem mais quase nenhum. E na primeira ordem, o espírito puro já não tem nada. Então, os espíritos superiores, eles não precisam reencarnar, eles reencarnam como missão, como foi o caso do Marcelo. Mas a grande maioria reencarna. Porque o que é a felicidade para o espírito? Kardec disse que fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? A verdadeira caridade, segundo o Espiritismo, é o total desinteresse pessoal. E isso faz um link com o que Jesus falava. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus jogou para o interesse pessoal. Jesus dizia, eles têm tanto interesse pessoal que eles não vão entender se eu estou falando aí. Então, eu vou falar o seguinte, ama o outro como você se ama. Tem o interesse. É o primeiro passo para fazer caridade. Tirar o seu interesse. Em prol do próximo. Não queira nada em troca. Faça as coisas pelo bem do próximo. Porque quando você for espírito, você vai ficar feliz com a felicidade dos outros. Porque isso é que é caridade. É você fazer o bem sem ter nada em troca. Fazer o bem pelo bem. E aí, quando você atinge isso, você começa a entender um pouquinho do que é Deus. E aí você vai prosseguir mais ainda. Querendo ajudar. E lá, você vai dar um salto para espírito puro. E aí você vai entender o que foi que Jesus fez. Jesus é o maior exemplo de desinteresse total. Encarna na Terra para nos dar uma mensagem, para mostrar o nosso caminho. É perseguido desde criança. E sofre. Não reencarna como imperador, nem reencarna como um nobre romano. Vai encarnar nos países mais pobres, numa região, num lugar muito complicado no ano 1, onde você tinha o domínio romano, que era baseado em religião, e essa religião era hedonista, tudo pelo prazer. Então os romanos eram conquistadores. Jesus nasce numa colônia romana e parte para fazer a mensagem dele. E é aí que a gente vê o comportamento do espírito puro. Não se importa com o que vai acontecer. O importante é a felicidade dos outros, é passar a mensagem. Só assim que a gente entende Jesus quando está na cruz. Que 8 dias antes, segundo alguns evangelhos, outros dizem épocas diferentes, ele entra em Jerusalém, ovacionado, chamado de Merria, que é o Messias. 8 dias depois, na Páscoa, aquelas pessoas que estavam ovacionando pediam a cruz.
entre ele e Barrabás, escolheram ele. E ele foi. Sentiu dor física, sofrimento físico, porque ele estava no corpo carnal. O espírito acredita que Jesus reencarnou como nós. E na extrema dor física, em cima de uma cruz, aquelas mesmas pessoas que passaram ovacionando, chamando ele de Messias, disseram: você não é o Messias? Sai da cruz. Começaram a cuspir, zombando dele. E ele olha para baixo e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é o espírito puro. Não sente raiva, não sente vingança. Não pede que um raio caia na cabeça deles. E este é o nosso modelo. Não é o nosso Salvador, nem o nosso Messias. É o nosso modelo. Então, para você não sofrer, comece se conhecendo. Porque só você, mais ninguém, vai conseguir tirar esse sofrimento. Obrigado a todos vocês por essa oportunidade de estar aqui. E eu espero que vocês reflitam muito. Qualquer pergunta, qualquer coisa, estou à disposição. Nós não tivemos ninguém convidando para alguma pergunta. Só temos a agradecer a você, Henry, por esse trabalho, por esse carinho que você sempre nos dá quando nos traz seus apontamentos. Assim eu convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e agradecermos por esses momentos aqui tão importantes que passamos junto com ele. Senhor, humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos essa oportunidade. Que essas energias que aqui se fizeram possam chegar a todos os corações chorosos, tristes e amargurados, soerguendo a vontade deles. Não esquecendo, Senhor, daqueles que em algum momento, nesta ou outra existência, utilizamos mal o nosso livre-arbítrio e os prejudicamos. Que possa chegar a eles também nosso pedido sincero de perdão. Obrigado a Zilda Gama, diretora e mentora de nossa casa, a Jesus, nosso mestre, e acima de tudo, a Deus, por esses momentos. Obrigado ao Henry e a todos os companheiros que participaram conosco através do Facebook. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Henry. Boa noite. Audio Jungle.